Então, queridos irmãos, bom dia, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Hoje, o sexto dia da nossa jornada, Deus seja louvado por isso, que tem nos sustentado, né? E nos despertado para estarmos aqui presentes. Hoje, um tema muito interessante: a escrava livre que liberta o livre escravo, baseado, né, em 2 Reis 5, verso 3 que nós lemos, né? Então, conosco está o nosso querido irmão Elias e com ele a palavra. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, irmã. Todos, graça e paz. Vocês me ouvem bem? Sim. Louva a Deus, né? Louva a Deus, agradeço a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nessa jornada. Nós sabemos que estamos, como filhos de Deus, nós estamos sob ataque de Satanás. Porque ele sabe que, atacando seus filhos, ele está atacando Jesus. O principal alvo de Satanás é Cristo. E ele ataca Cristo nas pessoas dos seus filhos. Então, portanto, nós precisamos redobrar a nossa vigilância, precisamos estar atento, como diz ali em 1 Pedro, né, capítulo 5. Precisamos estar vigilante porque Satanás anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então, pela graça de Cristo, peço que os irmãos orem por mim, pela mensagem desta manhã, para que ela alcance os nossos corações. E assim, desta forma, nós possamos também estar livres, pela graça de Deus, libertos. Em poucos dias, em pouco tempo, nós precisamos estar livres, né? Mas sentirmos já livres aqui, tá bom? Muito bem. A escrava livre, que liberta o livre escravo. Nós vemos aqui em 2 Reis, no capítulo 5, nós vemos a vida de um general que ele se achava o melhor e que, na realidade, aos olhos humanos, ele era o melhor na batalha. Naamã era um homem que estava à frente de um exército e comandava ali o exército para que pudesse livrar o seu povo de ser escravizados. Mas eles vieram ao encontro dos filhos de Israel e levou cativo uma menina do povo de Israel. E é interessante que a história conta assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Esta palavra, a lepra, era uma doença, e é, né? Uma doença muito assustadora. Na época, essa doença não tinha cura. Hoje nós conhecemos que essa doença, ela se chama hanseníase. Mas antes, essa doença não tinha cura. Uma pessoa que era cometido de lepra estava sentenciado à morte. E Naamã, de guerreiro, diz a palavra de Deus, porém ele era leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora. Então ela sabia e conhecia a lepra. Então ela disse para a mulher de Naamã, né? Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Queridos, esta menina, ela entra no cenário, nessa história, como uma pessoa que ela poderia simplesmente estar com raiva ou não ligar para a vida dos seus senhores. Mas ela simplesmente se preocupou porque ela viu que aquela doença iria matá-lo. E ela agora faz um trabalho missionário tremendo
que é na busca da libertação do seu senhor, que era Naamã. Só que ela não chegou para ele e falou, ela disse para ela, para a esposa dele, oxalá o meu senhor estivesse, né, diante do profeta. Então ela agora dá exatamente o caminho para onde Naamã deveria seguir. Mas é muito interessante, irmãos, porque essa história nos chama a atenção que muitas pessoas, elas não fazem como precisa fazer. Quando nós falamos algo para as pessoas, por exemplo, eu falo na minha área de tratamentos, faça assim, assim, assim. As pessoas normalmente querem fazer do seu jeito. E aqui nós vemos que Naamã tentou fazer do seu jeito, mas não era do seu jeito, era do jeito que a menina havia falado para a sua senhora, que falasse para o seu senhor, tá? Ou seja, que falasse para Naamã. Então Naamã, ela diz assim, olha, então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então a esposa de Naamã, ela teve fé. A fé dela moveu de forma que ela conversou com Naamã, seu esposo, porque ela viu o sofrimento dele, e direcionou ele à terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestido. Os irmãos notaram uma diferença aqui? Antes de ele sair, ele providenciou uma oferta de ação de graça. A irmã Esther aqui comentou sobre a gratidão daquele leproso. Aqui também vai falar sobre essa gratidão. Então é nosso dever, quando nós somos libertos da escravidão, do mal, ou de qualquer acidente, de qualquer coisa que vem sobre nós, é a gratidão. Mas agradecer a Deus, irmãos, não é só dizer, eu sou grato ao Senhor. Irmãos, é doar uma oferta ao Senhor. Esta oferta tem que ser dada ao Senhor, para a sua causa, para que ela continue sendo multiplicada. Se Deus nos deu essa bênção precisa ser prosseguida. Essa bênção precisa ser passada para frente. Então, Naamã, aqui, ele já colocou no seu tesouro para levar, porque ele já tinha certeza, irmãos. Se ele não tivesse essa certeza, ele poderia simplesmente ter ido, depois falado, depois eu vou trazer essa oferta ao Senhor. É aquela pessoa, o duvidoso, né? Aquele que não tem a certeza de que vai acontecer. Então, nós precisamos ter a certeza de que, antes que nós peçamos, nós já precisamos ter a certeza de que receberemos. Isso é fé. Então, aqui, Naamã teve fé. E ele colocou 6.000, ou seja, 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestido. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure de sua lepra. Houve uma leve confusão aqui, porque a menina havia dito para a sua senhora que Naamã procurasse quem? O profeta. E não o rei. Mas um rei, ele foi e se colocou à frente do seu senhor, escreveu a carta para o outro rei, e desta forma liberou o seu general para ir de encontrar o rei, achando que o rei de Israel que iria curá-lo. Mas pode notar, irmãos, que as pessoas lá de fora do mundo, que não estão no meio do nosso povo, na nossa igreja, eles falam sobre a nossa fé, o nosso povo, eles não vão direcionar exatamente para uma pessoa, mas direciona como uma instituição. Então ele manda para o mais alto, ou seja, para o presidente da associação, para o presidente da união, para o presidente da conferência geral. Assim, eles acreditam que dessa forma eles alcançam um benefício maior. Mas aqui está chamando a atenção nossa que ela tem que ser direcionada para quem?
para o profeta que havia no povo de Israel. E aqui o verso 7 diz: E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Então, ele era um general de guerra. E Israel, o rei de Israel, recebeu esta carta e ele achou que seria uma oportunidade que estava buscando contra Israel. E não viu exatamente o teor da carta, como era dirigida. E ele diz: mas porventura sou eu que dou a vida, sou eu que curo alguma enfermidade? E, claro, esqueceu de olhar para os seus súditos, que ali no meio do súdito dele havia profetas de Deus, e que Deus, irmãos, muitas vezes esquecemos das benesses de Deus em nossas vidas. A exaltação dele como rei fez cegar a visão dele e não direcionar ao Deus de Israel. Ele poderia muito bem ter parado e pensado: olha, nós temos aqui profeta, então vou encaminhá-lo. Essa era a medida certa, da mesma forma que Naamã se dirigiu ao seu rei e ele pediu que ele encaminhasse essa carta para o rei de Israel. Então ele deveria também ter encaminhado para o profeta. Então, desta forma, a sabedoria era manifestada no rei, e ele não teve essa sabedoria. O verso 8 diz: Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes os teus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Irmãos, Deus guia tudo. Através daquela menina que se encontrava escrava, mas que era livre, ela sentia-se livre, porque ela tinha um Deus vivo. Ela guiou aquele homem leproso para o profeta de Deus para ser livre ou liberto. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. A fé de Naamã já estava estabelecida, estava grande, porque ele cria que Eliseu ia chegar, abençoar ele ali e ia curá-lo, pronto, ele dava a sua oferta e ia embora. Mas foi requerido algo de Naamã. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, na realidade Eliseu nem saiu para encontrar com Naamã. E Naamã, ele precisou que o orgulho fosse quebrado. Irmãos, antes que venha a cura de qualquer um de nós, precisamos permitir a quebra do orgulho. O orgulho é algo que Deus abomina. Deus aborrece o orgulho. Porque o orgulho, irmãos, ele traz toda desgraça para a vida da pessoa. A pessoa, muitas vezes, ela tem um rancor, uma mágoa, um sentimento, e que vive ressentindo esse sentimento por causa do orgulho. É o orgulho que nos separa, irmãos, e faz com que a gente afunda no pecado. Então, ele precisava receber essa quebra do orgulho. E Eliseu nem saiu para encontrar com ele. E ele se achava um homem digno, era um maioral, ou seja, abaixo do rei, era um general ali que venciam as batalhas. Porém, estava leproso, precisava da cura. E ele agora, no momento que ele aceitou ir ao profeta, ele já começou a quebrar o orgulho, só que ele precisava mais. Então, tem um ponto exato em que nós precisamos permitir que Deus trabalhe conosco. Então, muitas pessoas não recebem a cura porque não quebram o orgulho. Então, pensa, reflita. Será que eu não tenho orgulho no meu coração a ponto de falar com uma pessoa e dizer: olha, me ajuda, eu preciso de ajuda? Tem muitos irmãos dentro do nosso povo que precisam de ajuda. Seja só para falar, seja só para desabafar, seja para curar de algum problema, seja, irmãos, tantos motivos.
e que nós precisamos entender. Será que o meu orgulho não está me impedindo de crescer? Será que eu estou aqui desta forma? Por quê? Porque eu não consigo falar. Então peça a Deus e Deus dá sabedoria para que nós possamos falar. E assim, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Então aqui foi dado a cura. Foi dado o meio para que ele pudesse, através da sua fé, ser curado, ser liberto, sair daquela. Porque ele estava, irmãos, condenado à morte. A lepra condenava à morte. E ele precisava de se libertar disto. Então, Naamã diz assim: olha, porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo. Ele ia embora, ia voltando. Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e o restaurará o leproso. Queridos, muitas vezes nós pensamos da mesma forma que Naamã, quando nós pedimos a cura ou quando nós entramos em um processo de tratamento. Nós queremos algo que seja muito palpável. E não é assim. Primeiro, para nós tratarmos, para sermos libertos, nós precisamos de crer. Se eu creio, eu vou fazer. E fazer o que pede para eu fazer. Só que dentro daquilo que precisa ser feito com a pessoa certa, que tem que ser guiado por Deus. Tá? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Tá? Então diz assim mais o versículo 12: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Queridos, quando Deus pede para fazer através de seu profeta, é daquela forma, não questiona. E aqui, Naamã estava já questionando, porque havia rios mais limpos do que o rio Jordão, o rio que foi mandado que ele mergulhasse ali para que ficasse curado. Então voltou-se e se foi com indignação. Então ele ficou indignado, porque ele se achava ainda o melhor e que ele tinha que receber isto, irmãos. Tem muitas pessoas que elas acreditam que elas merecem, que elas têm um merecimento, que elas precisam receber. Elas receberam tanto elogios, os elogios muitas vezes, irmãos, estragam uma pessoa. Você elogiar uma pessoa demais, a pessoa começa a se exaltar e achar que é melhor do que os outros. E não somos, aos olhos de Deus, somos iguais. Só que Naamã aqui recebeu tanto elogio que ele achava que ele merecia o melhor. E aí ele se achava que não era na sua posição, mesmo leproso, mesmo vendo que a morte era o resultado daquilo que estava acontecendo com ele se achava que ele era o melhor. E ele ficou indignado com isso. E assim, dessa forma, irmãos, muitos também hoje não recebem a cura, porque se julgam que eles estão numa posição tão boa, numa posição, olha só, e que ele não precisa submeter a certas circunstâncias. Ele não precisa, mas precisa, irmãos. Se Deus está levando ele para aquele caminho, é porque ele precisa se humilhar aos pés de Deus, aos pés de Cristo, e buscar a cura. Nós precisamos ser libertos, irmãos, de várias raposinhas que há no nosso coração. Mas para isso nós precisamos de ver com os olhos da fé e ter o Espírito Santo em nossa mente trabalhando conosco para ver o caminho em que estamos e que aquele ali Deus está guiando. Deus está guiando para que nós recebamos a cura. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhes falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não farias? Ou seja, aos olhos dos servos de Naamã,
aquela era uma coisa fácil. Ah, é muito simples então. Eu posso ir ali no rio, mergulhar 7 vezes, e aí minha pele vai ficar limpa? Isso é fácil. Aos olhos dos servos, era fácil. Mas o orgulho de Naamã precisava ser quebrado, porque o rio estava escuro, estava um pouco sujo. As águas estavam um pouco barrentas. Então ele precisava ir ali para quebrar o orgulho dele. Então eles disseram: não a faria? Quanto mais dizendo-te ele: levanta-te, lava-te e ficarás purificado. Então desceu, Naamã quebrou o orgulho, ouviu seus servos e agora desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne do menino e ficou purificado. Queridos, aqui está a libertação daquele homem que se achava livre, mas estava escravizado. Nós sabemos que a lepra, ela é símbolo do pecado. A lepra, ela é um símbolo do pecado em nosso coração. Então, quando nós permitimos que Satanás entroniza no nosso coração, estamos leprosos, estamos contaminados e precisamos do sangue de Cristo, da graça purificadora do nosso Redentor. Nós precisamos dela. E aqui nós vemos que aquela menina que se encontrava escrava, ela estava livre e deu a liberdade, ou mostrou o caminho da liberdade para aquele seu senhor que estava escravizado, mas se sentia livre, mas estava escravizado pelo orgulho, pela presunção, pela vaidade por ocupar aquele cargo. E aí ela agora deu a liberdade para ele, e ele viu o que é liberdade. E aqui o restante da história nos conta a oferta de agradecimento que ele foi dar para Eliseu, que era o profeta. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele o recusou. Irmãos, aqui Eliseu mostrou que a graça de Cristo ela não é comprada. Nós não precisamos ter, ou seja, muitas pessoas elas têm uma ideia errônea de que o dinheiro pode comprar tudo. Não, o dinheiro não compra Deus. Nosso dinheiro, que Deus deu para a gente, porque esse mundo é de Deus. O ouro, a prata, tudo que temos aqui é de Deus. A palavra fala assim. Só que ele achou que podia comprar. Falou: não, aqui eu não aceito, porque isso aqui é dádiva de Deus, é bênção de Deus. Deve ser grato a Deus, sim, mas agradecimento não quer dizer que ele queria comprar, queria pagar por aquela. Ele estava tão feliz que ele queria fazer isso. Mas só que ele mostrou que não é assim que se faz a vontade de Deus. Mas aí aconteceu um fato que o servo de Eliseu, ele ficou vaidoso e queria aquele dinheiro. E ele agora, resumindo aqui a história, ele vai atrás de Naamã, pede aquele parte do dinheiro ali, e quando volta Eliseu agora lança aquela lepra que estava em Naamã, lançou sobre aquele servo. Irmãos, tudo isso aqui, resumindo, porque nosso tempo já está esgotando, resumindo, nós precisamos confiar em Deus para que Deus nos abençoe e nos cure. Nós precisamos ouvir os servos de Deus que vêm da boca de uma criança, porque muitas vezes uma criança, ao falar, a gente não dá muita atenção para ela, mas Deus, o Espírito Santo, pode estar usando ela. Deus pode usar outras pessoas, como usou também a senhora, a esposa de Naamã. Nós podemos também estar encaixados como sendo esse Naamã, carregando uma lepra em nossa vida, alguma coisa que nós acariciamos e que nós precisamos permitir que nós sejamos libertos dela. E Deus quer nos curar, mas nós precisamos quebrar primeiro o orgulho em nós. Precisamos tirar a vaidade, a presunção, aquilo que impede nós recebermos as bênçãos.
E nós vemos aqui que foi pedido que Naamã mergulhasse 7 vezes no rio. Irmão, 7 vezes. Esse 7 é o número de perfeição, totalidade. Nós sabemos que em 6 vezes, quando Naamã mergulhou, 6 vezes ele era leproso. Este mundo vai durar 6.000 anos no pecado, porque na 7ª nós seremos livrados dela. Está lá em Jó, no capítulo 5, versículo 19. Em 6, angústia, ele te livrará, mas na 7ª o mal não te tocará. Então nós temos um tempo contado neste mundo de pecado. A lepra é o símbolo do pecado. Então nós não vamos permanecer neste mundo por muito tempo. Ou seja, o pecado não permanecerá mais do que 6.000 anos neste mundo, mas no 7º milênio, Satanás ficará preso aqui neste mundo. Então traz uma história muito linda para nós. O Espírito de Profecia fala que naquele tempo existiam muitos leprosos, mas apenas Naamã foi curado pelo servo do Senhor. Ali naquele tempo também existiam muitas viúvas, mas apenas a viúva de Sarepta recebeu a bênção quando Elias foi visitá-la. Irmãos, creia na promessa de Deus. Creia que Deus pode limpar-nos. Creia que Deus pode purificar a nossa vida, a nossa alma. Eu sei que estamos numa campanha, irmãos, e nós precisamos redobrar nosso esforço, porque Satanás não dorme. Eu sei que nós estamos sob ataque do inimigo, mas a graça de Cristo é maior para nos salvar, para nos purificar e para nos redimir. Então, que a graça de Cristo, que o Senhor venha operar poderosamente, e assim como Naamã ficou limpo da lepra, nós sejamos limpos também do nosso orgulho, da nossa incredulidade, e que nós possamos crer, confiar que Deus vai fazer por nós aquilo que nós já pensamos e pedimos ao Senhor. Peça, crê, que Deus vai nos dar. Deus vai conceder para cada um de nós a vitória, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua graça. Esse é meu sincero desejo, a minha oração para mim todos nesta manhã. Amém.